Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Léo Morato, vim aqui gravar mais um vídeo. Hoje improvisado aqui no próprio cenário da sala de estudos da UFMS, aqui aproveitei que não tem ninguém para gravar esse relato para vocês. É um vídeo muito mais descontraído, é um vídeo muito mais cru, eu não vou trabalhar tanto com edição nem nada do tipo. Eu só vou tentar fazer um relato de como foi o meu quinto ano da faculdade de medicina, como eu me preparei desde já para tentar ingresso numa residência médica, a gente sabe que está cada vez mais concorrido. Vou tentar trazer estratégias e um pouco da real, assim, da realidade de como foi me preparar do quinto ano, como foi esse choque que é a saída do ciclo clínico e a entrada no próprio internato. Tentar trazer algumas estratégias, algumas visões do que eu fiz que deram errado e algumas coisas que eu fiz que eu senti que deram certo. Bom, desde o do primeiro instante, assim, eu acho que é muito importante falar que o seu desenvolvimento enquanto estudante de medicina nunca vai ser tão grande quanto ele de fato vai ser no internato. Eu falo isso porque nessa fase é muito comum que a gente se sinta despreparado, sabe? A gente chega no internato com exigências que nunca foram nos dadas antes e ao mesmo tempo uma expectativa de que a gente saiba coisas que é normal que a gente não saiba. Então eu prometi para mim mesmo que eu começaria esse relato dessa forma, que se você está entrando no internato agora sem ter essa sensação de que você está de fato preparado, de que você fez um ciclo clínico, um ciclo básico adequado. Eu acho que nem mesmo o melhor aluno da história das faculdades de medicina entrou no internato se sentindo completamente preparado, sabe? Então acho que era assim que eu gostaria de começar esse vídeo, trazendo de que é completamente normal você estar com medo e que os primeiros meses, talvez, os 3 primeiros meses aí, vão ser muito mais de adaptação a uma nova realidade médica que você vai viver do que necessariamente algo que você vai ser completamente impecável com relação às suas obrigações. Você vai errar, sabe? Eu acho que você se permitir errar agora é a melhor parte. No começo do meu internato, eu senti que quando eu estava entrando na enfermaria, quando eu estava entrando no centro cirúrgico, às vezes eu deixava de entrar em alguns procedimentos, deixava de entrar em algumas situações simplesmente porque eu tinha medo de errar, sabe? E eu demorei para cair essa ficha de que o momento para que eu pudesse errar era agora, sabe? O momento em que eu estaria sendo supervisionado e devidamente assessorado para que eu pudesse errar seria agora. E quando eu vivi essa chave de que, quando eu virei essa chave de que de fato eu poderia errar e que era o momento esperado para que eu pudesse viver aquele erro, eu acho que o meu aprendizado ele melhorou muito, sabe? Então você vai tomar bronca, você vai às vezes ser puxado a orelha por ter feito algo errado, mas eu acho que o mais importante é você agradecer pela crítica, nem sempre ela vai vir da forma mais respeitosa possível, da forma que você sempre sonhou que ela viesse, mas eu acho que você está ali para aprender e é um momento que se você de fato aproveita para colher história, fazer anamnese, ser proativo com a equipe da enfermagem, eu tenho certeza que você vai colher os resultados disso, sabe? Isso na parte de clínica, mas na parte da cirurgia, se você vai entrar no campo cirúrgico, poxa, pergunta para a instrumentadora antes, se apresenta, se você vai ser a primeira cirurgia, vai ser a primeira cirurgia, será que tem problema de eu entrar com a senhora? Nunca acompanhei antes. Se você quiser e puder, ajuda ela a separar os materiais antes, sabe? Não chega só na hora lá, querendo entrar na cirurgia junto com o médico. Acho que é muito importante essas dicas iniciais. Mas vou falar de como foi o meu estudo mesmo de fato. Eu acho que é muito legal já colocar em resumo aqui que essa foi a minha estratégia. Eu vou deixar na tela agora. Aproveitando, eu estou um pouco gripado, por isso que eu estou fungando esse nariz o tempo todo. Mas essa foi a minha estratégia inicial. Inicial não, ao longo do ano todo, na verdade. Foi algo que eu senti que deu muito certo para mim. Eu deixei esse print aqui do lado, exatamente para que já seja um resumo grande agora no começo, se você não quer assistir o vídeo todo. Mas ver as aulas e fazer essas revisões, tanto com flashcard quanto com questões depois, foi algo que foi muito crucial para mim. Como eu disse, eu sonho em fazer uma residência médica, então eu não estudei exclusivamente para o internato. Todo tema que eu tinha que ver aplicado ao internato, eu acabava vendo as aulas de cursinho e fazendo questões de cursinho aplicado, talvez, a já me preparar para a residência médica. Aproveitando, no último vídeo eu tinha deixado a meta que eu queria bater de pelo menos 8.000 questões no ano e 310 dias de flashcards feitos. E graças a Deus deu certo. Eu consegui bater 8.700 questões, alguma coisa do tipo assim, 8.750, algo aí, dentro dessa casa dos 8.700 e consegui bater 318 dias de flashcards executados. E aí, a partir disso, trazendo essa meta, que é um compromisso que eu trouxe de sempre expor a realidade aqui, eu deixo claro que, nossa, ele fez bastante questões, ok. Mas em setembro, por exemplo, eu fiz 0 questões. Eu passei por problemas pessoais em saúde, até relatei isso aqui no canal, acabei ficando em UTI e tudo mais. Mas
Nem sempre você vai conseguir ser constante igual você sonhou, mas eu acho que o ponto mais importante do internato, que resume a grande dica que eu queria trazer para vocês seja constante, sabe? Talvez no ciclo clínico e no ciclo básico a gente tinha muito isso de começar a montar cronogramas aplicados a provas que a gente faria 10 dias antes, 5 dias antes, 3 dias antes, quem nunca, né? Mas eu acho que agora é uma hora de você de fato estudar todos os dias, sabe? Criar essa rotina. E quando eu falo estudar todos os dias, eu não falo para você estudar 8 horas todos os dias, não, mas um pouco todo dia é muito mais importante do que aquele muito que você estuda antes da prova, sabe? Eu acho que a revisão espaçada, o microlearning nessa etapa é muito importante e foi crucial. Uma outra dica que eu gostaria de trazer é com relação a aproveitar o tempo que você está nas práticas também para estudar. Acaba que se você fica 12 horas no hospital, 8 horas no hospital, não é como se você estivesse trabalhando ou de fato sendo útil ali dentro dessas 8 ou 12 horas. Vai ter muito momento ocioso, às vezes entre uma prática e outra, às vezes entre um paciente e outro, quando você já reviu todos os exames do paciente, você já fez o estudo que você deveria fazer do caso, já passou para o preceptor, já ajudou a enfermagem. Muitas vezes o tempo que você vai ficar ocioso é muito grande. E eu demorei muito, na verdade, eu só consegui fazer isso no segundo semestre, que foi aproveitar esse tempo também para estudar, sabe? Se você tá com o seu celular, se você tá com, sei lá, seu iPad, tem gente que eu sei que tem, tablet, computador, enfim, aproveita esse tempo. Ao invés de você ficar scrollando no Instagram ou, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, deixa seus resumos salvos se você não tiver internet antes no seu celular. Eu fiz muita questão no celular ao longo do ano, principalmente nesse segundo semestre, que foi quando eu tive essa sacada de que, poxa, se você deixar para estudar tudo que você tem para estudar depois que você chega em casa, de fato vai ser mais difícil, sabe? E, pô, eu acho que um contraponto muito importante dessa dica é não deixe de fazer as suas coisas porque você está estudando no campo de estágio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você usar o seu tempo ocioso. Sempre que você puder ajudar a enfermagem, sempre que você puder ser proativo. Às vezes tem um paciente que nem é necessariamente da especialidade que você está passando, mas você tem um preceptor lá que está disposto a te ensinar, vai, aproveita. Eu acho que esses são os principais ganhos do internato, sabe? E é nesse ponto que você acaba também sendo bem visto e criando uma boa relação. Um exemplo claro que eu posso dar assim de vínculo com a enfermagem que muda tudo. Eu tenho inúmeros desses, eu juro que eu consigo pensar em no mínimo 10, mas eu vou te dar um exemplo aqui. Foi uma vez que eu fui fazer uma sutura no pronto-socorro, no pronto-socorro mesmo. Um paciente super estável, era nada demais, era só uma sutura mesmo. E eu lembro que veio apenas um fio para fazer a sutura. E era uma incisão ali, uma lesão significativamente extensa, assim, e só veio um fio. E dava para fazer com um fio só? Dava. Mas eu tava no meu primeiro momento ali, era, sei lá, minha quarta, quinta sutura da vida, e nesse momento eu percebi que, pô, eu ia acabar o fio. E como eu tinha tido naquela semana várias práticas naquele setor, e tinha sido muito proativo, muito educado com relação ao pessoal da enfermagem e tudo mais, eles viram e sem fazer nenhum tipo de alarde, sem, sei lá, alertar o preceptor que eu tinha, que ia ter que solicitar mais e tal, elas já foram no próprio estoque delas e falaram assim, ó, Léo, toma essa sutura aqui, ainda brincaram comigo, tá sobrando sutura em casa, você acha que dá em árvore? Brincaram zoando, assim, super simpáticas, acabaram me dando um outro fio de sutura, super legal, terminei o procedimento, elas super me ajudando, aí você vai ver que 99,9% das coisas o pessoal da enfermagem sabe muito mais do que você, então você ser respeitoso e você ser educado e, sei lá, sabe, tipo, o dia que puder, leva um bolinho para eles, fica ali depois do procedimento para ajudar a limpar, eu acho que é o básico mesmo, você acaba ganhando o pessoal da enfermagem nesse momento, e é muito importante que você tenha esse vínculo com eles, porque realmente vai mudar tudo para você, assim, durante o seu internato. Eu acho que, aplicado aos estudos, essa dica que eu falei sobre a constância, não deixar tudo para o final do estágio para você estudar é muito importante. Acho que agora é o momento que você também vai ter muito mais responsabilidade, sabe? Muitas vezes você vai estar rodando na enfermaria com um volume muito grande de pacientes. E o seu preceptor ele não vai ter tempo de dar a devida atenção por sobrecarga do sistema a todos os pacientes. E você dividiu com outros 3, outros 4 amigos, você tem 3, 4, 5 pacientes. Diferente dele que vai ter 20, 25. Então você consegue, às vezes, coletar informações que o seu preceptor não vai ter tempo de coletar. E isso é muito legal, sabe? Então, treine nesse primeiro ano de internato para que a sua história fique afiada. Um conselho que eu dou agora um pouco mais pragmático, um pouco mais prático, é que no começo do internato eu acho que é normal você se prender a roteiros, sabe? Você ter o seu papel para você anotar, acho que isso é realmente fundamental pela insegurança que a gente chega no internato. Mas o quanto antes você puder se livrar de estruturas prontas,
eu acho que vai ser muito mais fácil para você estabelecer o seu raciocínio clínico. Poxa, Léo, mas o que você quer dizer com estruturas prontas? Na sua cabeça tá tudo bem você ter, mas você chegar no seu paciente para fazer coletar a história dele, se apresentar já com uma prancheta onde você vai falar nome completo, sabe, tipo, escolaridade, queixa principal, sintomas associados, se é uma dor, para onde ela migra, qual a intensidade, ela irradia para algum lugar, sabe, fatores de melhora, fatores de piora. Eu acho que você chega com uma estrutura muito sólida, olhando para um papel. Primeiro que você não passa a impressão de que você está sendo um médico ali, muitas vezes você vai ser tratado como médico. Eu acho que isso facilita o seu trabalho enquanto interno ali. Porque se você chega, tipo, muito na visão de estagiário, com o papelzinho pronto, às vezes o paciente nem te dá todas as informações, ele nem se esforça para te passar tudo. Então, eu acho que o quanto antes você conseguir se livrar de papéis e estruturas fixas, vai ser melhor para você. Já te adianto que você vai esquecer coisas, sabe? Vai acontecer muito de você ir no paciente, ter que voltar lá segunda, 3, 4, 5 vezes, não tem problema. Mas eu acho que você tá ali para aprender e eu acho que esse é um ponto muito interessante. Ainda sobre como eu fiz para estudar um pouco mais e render mais os meus estudos, eu acho que foi muito importante eu ter a sacada de que em casa eu não conseguia render. Então pensa que você faz um plantão de 8, de 12, às vezes de 24 horas e chega na sua casa com determinados temas para estudar. Na sua casa também é onde está localizado o seu grande e intenso prazer, que é a sua cama, para que você possa dormir. E a partir desse momento eu percebi que sempre que eu chegava em casa, depois de um plantão, ou depois de um dia que eu estava cansado, era muito difícil realmente render e determinados afazeres serem concluídos. Então eu percebi que quando eu ia para a faculdade, quando eu ia para um café, quando eu ficava no hospital e estava disposto a fazer o meu estudo lá, eu acho que isso foi um ponto muito legal também, onde eu consegui entender que na minha rotina isso casava. Como eu disse, não é um vídeo que eu preparei com muito roteiro, então as coisas vão fluindo na minha cabeça agora, mas um grande arrependimento que eu tenho no que tange aos meus erros do ano passado foi, agora eu tô no sexto, né, então no quinto, foi não ter feito simulados. Poxa, Léo, mas você só vai prestar prova esse ano, no final de 2026, e você está preocupado porque, sei lá, em fevereiro, em março de 2025, você não prestou prova. Sim, eu acho que essa malícia de prova tem muita coisa que você aprende que não é necessariamente medicina para você fazer provas, sabe? Você tem que criar uma malícia que eu tenho percebido aos poucos agora nos simulados que eu tenho feito. E se eu tivesse começado com pelo menos 1 ou 2 simulados por mês desde março, talvez, de 2025, eu tenho certeza que meu percentual estaria maior. Um outro erro que eu vi que muita gente cometeu, e nesse caso foi um acerto da minha parte, foi não estudar preventiva. Em algum momento do seu estágio, no quinto ano, você vai entrar na parte de saúde da família, de epidemiologia, de saúde pública, de SUS. Em algum momento você vai rodar em postinho, onde a carga horária teoricamente vai ser menor. E nesse momento eu acho que é um momento muito oportuno para que você estude preventivo. Preventiva, para quem não sabe, é aquela parte de saúde pública, SUS, epidemiologia, bioestatística, que simplesmente equivale a 20% da nota nas provas, que é cobrado na residência médica. E eu percebo que é uma área muito fácil de garantir pontos, sabe? E aí às vezes a galera usa isso como moleta, é uma área fácil para garantir pontos, então eu vou estudar só no sexto ano. Eu acho que esse é o ponto. Se é uma área fácil para garantir pontos, garanta que você vai garantir todos esses pontos, sabe? Então, estude desde o começo, estude desde o quinto ano, eu acho que vai ser muito bacana. Eu não tô falando que eu fechei toda a preventiva no quinto ano, mas pelo menos ali 70% dela eu fechei. E isso foi muito importante para mim, porque agora eu comecei esse ano muito mais leve com relação aos temas de preventiva. E eu que tenho uma dificuldade muito grande em cirurgia, na parte teórica, assim, vou poder focar muito mais em cirurgia nesse ano e não vou me preocupar tanto com o meu percentual de acertos nessa parte de preventiva que já está bem bacana já, o que está me agradando bastante. Eu estou fazendo ali coisa de 75% sempre mais, assim. Teve provas que eu bati 85% já nesses simulados que eu tenho feito de preventiva, então é algo que me fez muito bem ter feito no quinto ano. Léo, como você fazia as suas questões, como que era essa questão do seu dia a dia? Como eu disse, eu já tinha deixado aquele print desde o começo, porque eu sei que era algo que todo mundo fica um pouco perdido no internato. De fato, o meu número de questões ele aumentou a partir do segundo semestre, tá? Porque no primeiro semestre, como eu disse, é um momento de adaptação, você tem que focar em aprender anamnese, você tem que focar em aprender exame físico, acho que essa é a principal parte do internato, sabe? A coleta de história, do trauma, você entender como que faz um ABCDE direito, o paciente chega, como que você faz a retirada de colar cervical, quais são os sinais de alarme. Às vezes a gente estuda muito o ABCDE na faculdade, mas a hora que chega lá e o paciente chega, você quer perguntar sobre, onde está doendo, sabe? Tipo, coisas, e você esquece de fazer, por exemplo, o ampla, que é uma parte muito importante também
atendimento, porque a qualquer momento aquele paciente ele pode perder a consciência. Então, eu acho que esse tipo de bizu, assim, é para você realmente aprender no primeiro semestre, sabe? Focar nessa parte. Mas realmente, de fato, não deixar para fazer questão só no segundo. Acho que é importante você já começar a incluir isso na sua rotina. Que sejam 20, 30, 40 questões por dia. Parece louco isso agora, eu sei, mas que você comece com 10, então, e vá subindo aos poucos. Um grande mecanismo que eu coloco como um dos meus principais acertos foi a constância nos flashcards e Léo, mas como que você montava? Você comprava flashcards prontos, você fazia? Todos não, né? Mas os meus erros importantes em questões se transformavam em flashcards. Eu colocava tudo no mesmo baralho e aí a partir disso, do Anki mesmo, e aí a partir disso eu tentava fazer todos os dias esses flashcards. Começava com uma carga de 40 por dia e terminei ali fazendo cerca de 130, 140 por dia. É algo que eu sei que comparado com grandes colegas meus, como o Eduardo Negreiros, inclusive um abraço para ele, de uma outra federal, que é um colega meu, que faz aí coisa de 300 por dia, mas em detrimento a não fazer questões, eu acho que o ideal, na minha concepção, para mim, que funcionou para mim, foi fazer mais questões do que necessariamente flashcards, mas os flashcards são algo que você consegue fazer em qualquer lugar, sabe? Eu cansei de fazer flashcard em consulta médica, em mercado, sabe? Tipo, no trânsito, quando eu tava no semáforo, por exemplo. É algo que realmente, quando você vê, o pouquinho se tornou muito, sabe? Eu precisava bater, acho que 20 mil flashcards no ano passado feitos. Tem amigos que bateram 100 mil, mas eu coloquei como meta pro quinto ano algo mais leve, de 20 mil. Bati acho que de 23 a 25 mil ali, acho que eu cheguei a bater 25 sim, mas foi isso. Se vocês quiserem que eu traga um pouco mais sobre como configurar o Anki, como montar dentro do Anki um vídeo específico sobre isso, eu posso trazer também. Se você puder deixar o seu like aí, compartilhar com algum amigo seu que também está passando por essa mesma fase, vai ser um prazer contar com você aqui no canal. Me segue nas redes sociais, Léo Morato Luiz. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no Insta, pode mandar aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer do mundo. E vamos embora, vamos pro sexto ano e eu sei que tem muita coisa boa pra esse ano.